Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, alô, queridos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Começa mais um dos nossos Encontros Inteligentes. Aqui é Mário Divo e estou reproduzindo uma conversa que eu tive anos atrás com o Dr. Osiris Silva, uma das personalidades mais importantes dentro da história aeronáutica brasileira, até porque ele fez parte da criação da Embraer. Mas não só isso, o Dr. Osiris Silva tem uma presença marcante na vida política e na vida acadêmica, na vida educacional. Mas desta entrevista, ela foi tão longa e tão interessante que eu estou reproduzindo aqui. Em 2 programas passados nós já apresentamos a evolução da história de como surgiu primeiro a ideia de ter um avião no Brasil, e agora, eu já dei o spoiler na semana passada, eu vou partir da entrevista do momento em que se retoma uma pergunta recorrente ao Dr. Osiris Silva. Seria possível que hoje, no Brasil de hoje, se construísse a Embraer da forma como ela foi construída? Vamos ver o que ele comenta a respeito. Claro, sempre no final eu volto para que nós possamos fazer o encerramento deste nosso episódio de hoje. Então foi um momento histórico que eu estava dizendo, que então, um americano me perguntou se era possível criar a Embraer hoje, e minha resposta tem sido direta: não. Não é. Exatamente pela falta de cooperação. Foi toda uma conjuntura que se formou e que foi progressivamente colocado por aquelas ideias iniciais lá do CTE. Assim como o Brasil nunca conseguiu criar efetivamente uma indústria de tecnologia de informação, né? Houve um momento até que o governo criou uma reserva para tentar fazer. Mas não é. Mas não houve. Você veja que nós não falamos em reserva de mercado. Não sei, eu só estou dizendo que até o estímulo ocorreu, mas não aconteceram as situações que levassem a se criar. Isso realmente nós discutimos muito, e eu sempre fui fã incondicional de nos lançar no mercado competitivo. Quando falavam em fazer segregação, não deixar importar avião americano porque nós estamos fabricando aqui, eu sempre fui contrário. Falei, não, vamos competir. E isso foi muito bom porque deu à Embraer o sentido de competição que hoje a transformou numa vencedora. Hoje a Embraer, ela vence pela qualidade dos seus produtos, pelo grau de inovação, que eu acho que é por aí. Então, de certa maneira, a inovação ela já surgiu no próprio conceito do produto original. Certo. E depois veio o Tucano, né? Não, depois veio o Brasília, na linha de transporte aéreo. Porque o Brasília foi o produto justamente das observações de mercado. Porque no Brasil o Bandeirante foi rejeitado. Foi rejeitado por causa daquela mentalidade colocada no transporte aéreo pela Varig, de que quando você voasse pela Varig, você voava num restaurante de primeira classe e num hotel de primeira classe. Já nos Estados Unidos, com mais de 2.000 cidades perdendo o transporte aéreo, os americanos, com o caráter prático deles, disseram: eu não quero caviar a bordo, não estou preocupado com ar-condicionado, eu estou preocupado em chegar ao meu destino na hora que eu quero. Quer dizer, então colocou. E esse pragmatismo americano fez com que a Embraer fosse praticamente salva pelas vendas dos Estados Unidos. Nós vendemos centenas de Bandeirantes que os americanos viram. De repente surgiu um avião que era a solução para eles. Porque nenhum... E fora dos Estados Unidos, houve algum outro mercado que tem... Europeu. Mercado europeu. A Ásia naquela época não tinha esse florescimento que tem agora, mas o mercado europeu. E o mercado também do Extremo Oriente, Austrália, Nova Zelândia, né? Quer dizer, foram grandes compradores do Bandeirante. Então, nós conseguimos
Estados Unidos, Europa e Extremo Oriente, nós conseguimos aí consolidar as posições e, evidentemente, na rasteira disso veio a marca, né? Quer dizer, você perguntou aí como é que foi a marca Embraer. A marca Embraer surgiu desse jeito. Agora, desde o comecinho, né, nesse momento, eu já comecei a pensar, nós vamos precisar de um logo que possa marcar mesmo a Embraer. Mas o pessoal não levou muito a sério, sabe? Então ficou aquele negócio Embraer para cá, Embraer para lá, aquele negócio todo. Aí Embraer foi criada. E eu me lembro agora, no dia 2 de janeiro de 1970, primeiro dia útil que nós trabalhamos como empresa, porque foi quando a Assembleia Geral de Constituição da Embraer foi no dia 27 de dezembro de 69. Cruzou o ano, dia 2 de janeiro de 70, nós deixamos o CTA, passamos a ser empresa. E eu recebi o cheque de capital inicial emitido pelo Tesouro Nacional, que tinha que ser depositado no Banco do Brasil. Eu era absolutamente ignorante a respeito de processo empresarial. Eu tinha o consultor jurídico do CTA, o Pimentel, me ajudava muito, mas eu não tinha experiência nenhuma. Até não quis, eu falei, não queria ser o presidente da Embraer, mas o ministro fechou a questão e mandou a merda e falou, você vai ser o presidente da Embraer, queira ou não. Porque eu dizia que eu era um coronel da FAB, porra, o que eu entendia de empresa. Mas o ministro fechou a questão e não deixou discutir. Acabei assumindo a presidência da empresa dia 2 de janeiro, recebi o cheque do Tesouro Nacional, fui depositar no Banco do Brasil. Foi muito interessante esse episódio. Aí cheguei com um cheque, eu não tenho ideia, porque nós tivemos nesse período 5 ou 6 moedas diferentes, nem sei quanto era o número. O gerente do banco levou um susto, né? Falou, bom, o senhor tem que trazer aqui os atos constitutivos da empresa para abrir a conta. Encaminhado com uma carta do Banco do Brasil, uma carta para nós, em papel da empresa. Aí eu dei uma salto mortal, que papel da empresa não tínhamos, né? Aí voltei lá para o meu consultor jurídico do CTA, Pimentel, perguntei para ele o que são atos constitutivos, qual eu faço esse negócio, redige a carta aí que tem que fazer. E fui para a gráfica do CTA, com um designer que tinha um certo talento lá no CTA, o Rames, o Zé Rames. Falei, olha, eu preciso fazer um logo da Embraer para levar para o Banco do Brasil. Peguei um papel aí. Aí ele falou, como é que eu começo? Eu falei, começa com E, né, de Embraer, né? E aí ele começou a desenhar. Tá? Eu falei, puxa aqui, flecha ali, não sei o que. Tal. Saiu esse logo aí. Acho que levou 10 minutos. Saiu o logo da Embraer, esse atual que está aí. É o mesmo, não foi mudado nunca, né? Aí fizemos um papel impresso na gráfica, não tinha computador na época, né? Fizemos um único papel. Quando o nosso consultor jurídico bateu a carta e levei a carta para o Banco do Brasil. Foi o primeiro papel da Embraer que saiu, foi esse. O logo se manteve, mas o jeito de escrever, o logotipo, né? Não mudou. O Embraer não mudou nem a fonte, nem... Não, mudou o tamanho da fonte recentemente. Até o atual presidente da Embraer, o Frederico, um dia me telefonou pedindo se eu concordava que ele mudasse o tamanho da fonte um pouquinho. Falei, pô, você não tem que perguntar para mim, pô, você é o presidente da companhia. Ele falou, não, mas eu tenho que perguntar porque o senhor criou esse troço, então eu não vou mexer nisso de jeito nenhum. E vocês, durante todos esses anos, nunca sentiram necessidade de mexer com a logo? A única coisa que o pessoal reclamava no começo, que não tinha nascido americano que dissesse essa palavra Embraer, porque esse ditongo, AE, não existe na língua inglesa. Existe o EA, né? O AE não. Então o pessoal, os americanos falam Embraer ou coisa dessa natureza. Essa é a única crítica. É o Embraer. É um negócio desse tipo. Mas
Fora isso, nada. O logotipo permanece, é o mesmo, e à disposição. Quer dizer, na realidade, só para. A gente tem o símbolo e tem o logotipo. O logotipo é a parte que tem a letra. Isso. A parte que tem a letra é que foi alterada recentemente. Agora, o símbolo sempre se manteve. Mas a alteração você nem nota. Ele mandou para mim via e-mail, eu dei uma olhada. Falei, pô, mas não é diferente. Ele falou, não, você não está, é um pouquinho menor só. Mas a única modificação que foi feita. As empresas buscam, ao longo do tempo, sempre deixar, usar fontes de alguma forma mais modernas, com efeito, impacto. Às vezes até por questões gráficas. Não, a fonte eles não mudaram só a dimensão. Por exemplo, no geral, quando a empresa pensa em criar alguma alteração que atenda uma necessidade, às vezes gráfica, às vezes até de tecnologia, poder dar aquela cor que se quer. Mas a cor também foi mantida sempre. Foi azul, essa cor azul. O padrão do azul também. O padrão do azul ficou mantida também. E a partir então desse começo, abriu-se a conta do Banco do Brasil com aquela marca e a marca ficou. Agora, evidentemente, aí funcionou a batida na mesa, né? Quer dizer, qualquer cara que quisesse modificar, eu me lembro que eu recrutei um cara até bastante inteligente, o Schultz, para marketing, né? E a um determinado dia ele levou para mim um estudo colocando uns riscos vermelhos estilizando um pouco. Quando ele botou na minha frente, ele falou, trouxe aqui uma proposta ótima para você, pôs em cima da mesa. Aí eu olhei para a proposta e falei, é ótima, mas por favor. Eu falei para ele, por favor, passa no departamento pessoal e assina a sua demissão. Aí, ele falou, por quê? Ele estava sendo admitido, né? Eu falei, para você perder tempo e mexer na marca da Embraer, é proibido mexer na marca da Embraer. Passa no departamento pessoal e assina a sua demissão. Ele falou, não, eu falei, leva esse troço aqui embora, não sei que, senão você vai ter que ser demitido mesmo. E aí não deixei. A questão da marca realmente tem que ter uma posição superior. Eu reconheço que o trabalho que ele fez ficou bonito, viu? Sinceramente, eu fiquei atraído, muito bonito. Mas eu falei, não. Agora, é como você vê uma Nestlé, por exemplo, mexe naqueles galinhos que eles colocam lá na Nestlé. Não, ao longo do tempo existem pequenas variações, mas elas são planejadas, tem estudos internacionais, assim como a gente fez isso na Petrobras, né? Lembra que havia um losango, depois a gente unificou com o BR, então tem toda uma história vinculada às adaptações que são feitas. Mas se isso tinha valor no passado, hoje o valor é muito grande, né? Quer dizer, hoje você olha até os carros chineses, produtos chineses que estão entrando aí, sul-coreanos, tudo isso, você vê que as marcas estão aí fortíssimas. Né? É que as marcas, a marca em si, ela traduz uma série de informações, né? Claro. Então aí vem a minha pergunta, que informação hoje a marca Embraer traduz eu diria, para a sociedade? Porque a gente tem que pensar o seguinte, no começo havia preocupação de quem ia comprar o produto, mas depois que a empresa foi privatizada, passou-se a ter um conjunto de stakeholders, que é jornalista, é público, é investidor, né? Então não são necessariamente só compradores. Essa marca tem que ter um posicionamento e uma comunicação. Não, mas isso já aconteceu no período estatal, porque a Embraer já tinha avião, quando foi privatizada, vendido em 40 países. Quer dizer, muita gente... E mais de um modelo de avião. O pessoal privativista, de modo geral, acha sempre que as iniciativas governamentais não funcionam, e o governo também acha que as iniciativas governamentais que funcionam, mas não é bem assim, porque, na realidade, a Embraer já era um sucesso comercial no mundo, quando ela foi privatizada. Nós temos aviões voando em 40 países do mundo, quer dizer, no mercado competitivo.
E a privatização, nós decidimos fazer a privatização por uma razão extremamente simples, nós precisamos da flexibilidade da empresa privada. Porque até então vocês viviam debaixo da Lei 8666, para tudo que não, a lei não existia na época da privatização, ou existia? Eu acho que já existia. Não estou seguro, mas... Quer dizer, devia existir uma lei de licitação que, de certa maneira, limitava... mas eu não lembro, mas eu diria o seguinte, que nós caminhamos para a privatização porque nós sentimos que... porque o Brasil tem uma característica ótima, né? Se é ótima ou não vou deixar para a palavra ótima, mas de não deixar a lei sossegada, né? A lei da Sociedade de Economia Mista, que era ótima em 1969, quando nós optamos por ela, e por falta de alternativa, ela foi carunchando por uma série de modificações que foram sendo colocadas. E isso começou a enrijecer a administração da empresa, o gerenciamento da empresa. Foi aí que eu decidi recorrer novamente à aeronáutica pedindo autorização e ajuda para privatizar a companhia. Foi muito difícil, ganhei até um processo contra mim, coisa dessa natureza e tal, mas eu mantive a coisa firme. A empresa tinha que ser privatizada porque senão ela não conseguiria ser administrada de maneira de manter o seu poder competitivo no mundo. Porque as restrições gerenciais eram demasiadas. E foi aí então que eu me convenci os demais e acabei propondo, o governo aceitou e fizemos a privatização da companhia, duras penas, mas fizemos. Nessa época, quantos produtos existiam? Esse que era o problema, quer dizer, porque eu fui presidente da Embraer até 1986, quando eu fui para a Petrobras. E depois eu voltei em 1991 à Embraer, a pedido da própria aeronáutica, porque a companhia estava numa crise enorme, ela não tinha produtos para vender e estava indo para o brejo. E foi aí que eu voltei à Embraer e falei, agora tem que mudar a regra do jogo. Aí propus, o governo resistiu um pouco. O governo não, a FAB. Né? O governo era o Collor, que era extremamente favorável à privatização, ele aceitou fácil, mas a aeronáutica foi muito difícil. O sindicato jamais aceitou, inclusive um dos processos que eu ganhei foi do sindicato, né, contra mim. Me deu um bocado de aborrecimento, mas valeu a pena, né? Quer dizer, a Embraer privatizada virou outra empresa, que aliás era o objetivo, né? Que ela se transformasse numa outra empresa. Até eu brinco sempre quando as pessoas me perguntam por que eu fiz a privatização. Eu falei, bom, fiz a privatização por essa razão, mas na realidade acho que eu criei a Embraer 2 vezes. Criou a estatal e criou a privada. E depois criei a privada de novo, porque se ela não tivesse sido privatizada, e tivemos sucesso numa coisa que eu queria fazer, mas não tinha a menor certeza, né? Quer dizer, era vender para capitais privados nacionais. Porque o rigor com que eu tratei durante todo esse tempo, a propriedade intelectual, marca, essa coisa toda, nossa mesmo, isso foi um rigor muito forte. Eu nunca transigi em relação a essas variáveis relativas à marca e à propriedade intelectual. Esta apresentação nossa aqui do Dr. Osiris está uma beleza, certo? Vocês estão conhecendo a história da Embraer, faz parte da história do Brasil, no sentido de dentro do campo da aeronáutica, é claro, faz parte da história do Brasil. E olha, tem uma questão que eu já vou trazer aqui para vocês. Eu preferi fazer esta edição mostrando o momento da privatização da Embraer e também assim, o estado de ânimo do Dr. Osiris com a privatização, a certeza de que ele estava conduzindo a empresa por um bom caminho e com o rigor pelo qual
a gente pode ver que ele tratou o assunto. Agora, nós teremos uma quarta parte que vai ser exclusivamente sobre marca. Vocês notem que no finzinho ele falou da marca, da propriedade intelectual, e agora, próximo, e aí será o último capítulo dessa história, será falando sobre a propriedade intelectual, a questão da marca. Eu agradeço sempre a atenção de vocês, a presença de vocês aqui dentro do nosso programa, acompanhando também os outros espaços. E mais uma vez, um grande abraço, até a semana que vem, e podem ter certeza de que o programa de encerramento desse ciclo sobre a Embraer vai ser fantástico. Até lá e uma boa semana para todos. Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.